Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Nós estamos aqui novamente com o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, e o que você traz para nós nesta fria quinta-feira na capital paulista? Nesta fria quinta-feira na capital paulista, eu vou trazer um pouco de pimenta para aquecer os corações. E aquecer é bom, pimenta é sempre bom, né? Hoje eu vou falar, o tema hoje é precisamos falar sobre Paulo Freire. Tá? Bom, primeiro, quem foi Paulo Freire, né? Para quem não sabe, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, é um cara que nasceu em Recife, né, em 1921, morreu aqui em São Paulo em 97, portanto viveu 76 anos, dos quais mais de 50 militando e atuando em prol da educação brasileira. Né? Só para início, né, o Paulo Freire ele tem 34 títulos de doutor honoris causa em 4 continentes do mundo, incluindo a Universidade de Harvard. Nenhum brasileiro tem a quantidade de títulos que ele tem, e se somar todos os brasileiros que têm títulos de doutor honoris causa, não dá a quantidade de títulos que ele tem. É uma pessoa respeitada, né? Sem dúvida. Bom, o que marca o trabalho do Paulo Freire eu coloquei aqui 4 elementos, tá? Que é libertação, diálogo, conscientização e alfabetização. Como é que começa essa história do Paulo Freire? O Paulo Freire é patrono da educação, todo mundo chama educador Paulo Freire, mas o Paulo Freire era advogado, assim como o Marco Sabino, né? Era formado em Direito, se formou em Direito... Que está aqui, né? Para quem não acompanhou, Marco Sabino, daqui a pouco vamos bater um papo com ele. Vai falar sobre liberdades individuais, né? Boa noite, gente. Boa noite, é um prazer estar aqui em Renatão, Emerson, e daqui a pouco a gente vai quebrar tudo. Isso aí. E aproveitando o gancho que vamos falar de liberdades, né? Eu vou falar do Paulo Freire. E depois vou dizer o porquê que eu estou falando do Paulo Freire, né? O Paulo começa essa história quando ele faz a sua tese de doutorado, né? E ele se apaixona pelo tema da educação. E doutor, ele decide encaminhar sua vida para a área da educação, inclusive na sala de aula, né? E o Paulo Freire ele tem uma experiência muito interessante, que é lá no ano de 62, quando ele, em 45 dias, consegue alfabetizar 300 boias frias, né? Que depois se revela como método Paulo Freire, né? Que é o método de você usar o contexto social em que vive a pessoa para educá-lo. Então, se o camarada vive na favela... Então, a palavra favela você pode quebrar em fava, em vela, né, em tela, ou seja, você começa a educação do indivíduo a partir da própria realidade que ele tem, né? Por isso, o tema da conscientização. E palavras de Freire, quando ele ouve dizer sobre conscientização, ele fala assim: percebi imediatamente a profundidade de seu significado, porque estou absolutamente convencido de que a educação como prática da liberdade é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. Ou seja, educar não significa necessariamente aprender a ler, mas ter consciência, né, do seu papel na sociedade e uma consciência crítica, que você possa avaliar e julgar, né? O Paulo Freire, ele é um cara meio, talvez, muito incompreendido por certos setores, né? Ele foi acusado de ser, pela Igreja Católica, ele foi acusado de ser marxista, e pelos marxistas ele foi acusado de ser um cristão nacionalista, né? Enfim, diferente do que seria um marxista raiz, né? Então, quer dizer, um cara que, na verdade, ele transita por muitos setores, e essa transição que dá por muitos setores é que faz dele ser um cara original, né? Porque ele consegue captar os vários olhares de várias situações e trazer para uma formulação específica da qual ele milita, né? E tem uma frase que é muito bacana dele, que ele fala assim, né? Fui a Marx e descobri razão nenhuma para não continuar minha camaradagem com Jesus Cristo. Ou seja, né? Não é porque eu li Marx, né, e que eu vou agora ignorar outros ensinamentos, né? Por que eu não posso somar as duas coisas e trazer um terceiro olhar sobre a fusão desses dois elementos, né? Que embora possam parecer antagônicos, embora os dois são judeus, né? Possam parecer antagônicos, mas de certa forma cada um está ali falando daquilo que acredita, né? E existe muito essa coisa também na sociedade, né, Emerson, de você, de repente, e eu percebo muito aqui mesmo, o jornalismo é muito assim, né? Por exemplo, a gente faz uma crítica a um determinado segmento e você aí já querem botar uma pecha de que você é esquerdista, ou que você é da direita, ou que você
nacionalista, enfim. Isso, né? E às vezes não é nada disso, simplesmente é uma crítica àquele fato, àquela situação. Às vezes até uma crítica, que a gente fala às vezes construtiva, né? Mas vira pecha, não tem jeito. Mas eu chamo isso de uma doença social, isso é oitentite, né? É isso mesmo. Ou você é 8 ou 80, oitentite, não se pode, doença, né? Não se pode dialogar nos vários ambientes, né? Uhum. Então, e o Paulo Freire, na realidade, nunca foi essa pessoa de extremos, ele sempre foi uma pessoa do diálogo, né? E essa facilidade com que ele tinha de transitar pelos vários ambientes e muitas vezes ambientes a qual ele estudava, diferente de muita gente que o critica e que nunca leu um livro sequer, né? Então, o Paulo Freire tinha essa humildade de estudar antes de falar, né? Uhum. Como já diria o provérbio indiano, né? Que ao falar suas palavras sejam melhores que teu silêncio, né? Então, acho que a gente tem que fazer essa certa ponderação antes de abrir a boca, né? Sem dúvida. Inclusive aqui tem um comentário aqui, aproveitando esse negócio, que cuidado, Emerson, o que falar, porque o pessoal pensa que ele é de esquerda. Não, mas ele era de esquerda, ele era autodeclarado. Ele participou da fundação do PT, enfim, né? Como Hélio Bicudo, enfim. Ele foi secretário da Educação aqui em São Paulo quando a Erundina era prefeita em São Paulo. Enfim, ele tem essa militância de esquerda. Mas o fato de ser militante de esquerda não inviabiliza as suas ideias, no sentido de concepção para o que é melhor da educação. Né? Exatamente. Não, mas eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, o Francisco, no sentido de simplesmente rotular... Correto. Porque a de esquerda não presta. Exatamente. Então, que é a oitentite, né? Isso. Então, quer dizer, não existe isso. Né? E a própria vida e obra do Paulo Freire nega isso claramente, no sentido de que ele trabalhou lá 10 anos lá em Genebra, no Conselho Mundial das Igrejas, defendendo políticas públicas sobre combate à violência, a degradação das relações sociais, promoção dos direitos humanos, ou seja, inclusive em Lausanne, na Suíça, tem uma estátua do Paulo Freire. Né? Você vê como que ele é um cara muito reverenciado fora do Brasil. Né? E por que eu estou falando de Paulo Freire hoje? É porque eu li ontem, né, o programa de governo do Messias, né? Alguma coisa Messias e o sobrenome, né? O programa do Messias, e diz lá na página 81 o seguinte, ó, sobre educação. Não tem nenhuma proposta aqui, nenhuma. Não está dizendo como vai ser feito, de onde virão os recursos, não tem nada a proposta dele. Está lá no slide do programa. Isso inclui a alfabetização expurgando a ideologia de Paulo Freire. Está lá, no programa de governo do camarada. Não, mas sabe que você está certo até de trazer, mas fica parecendo que o Messias, você está dizendo, está trazendo algumas coisas aí para chamar atenção. Correto. Me traz essa percepção. Sim, e eu digo a você, Renato, que é o seguinte, quando você fala expurgando, né, a palavra expurgo, ela vai completamente no sentido contrário do que dizia Paulo Freire. Paulo Freire diz o seguinte: todo mundo tem ideologia. Resta saber se a sua ideologia é inclusiva ou exclusiva. Ou seja, todo mundo tem viés. Mas o seu viés é para incluir pessoas ou para excluir pessoas. E quando ele diz expurgando, revela de fato quem é este cidadão, né? Porque expurgar Paulo Freire significa abrir mão de liberdade, diálogo, conscientização e alfabetização. Né? Diferente desse camarada que está há 30 anos no Congresso, não fez nada, Paulo Freire fez o dobro do que ele fez no Congresso em termos de tempo, em prol da educação e em sala de aula, né? Não era um burocrata, um tecnocrata, era um cara que militava fazendo, né? Sem dúvida. Cara, 34 títulos do doutor honoris causa não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. E isso vai além de qualquer ideologia, né? Que é o que você está trazendo aqui. Exatamente. E aí, Renato, eu lembro muito, sabe, assim, quando você começa a olhar os movimentos aí do nazismo na Alemanha, né? Aquela coisa de queimar livro em praça pública, né? O próprio Freud, que é o pai da psicanálise, teve livros queimados, né? Então eu fico me dá um certo receio, assim, quando a pessoa escreve expurgar Paulo Freire, porque a pessoa podia dialogar com Paulo Freire tranquilamente, né? E trazer uma solução. Mas ele escreveu expurgar com X ou com S? Escreveu com X porque não deve ser ele que ele escreveu, né? Alguém deve ter digitado para ele. Mas eu acho que a palavra expurgar, né? É uma palavra difícil de escrever. E colocar a pessoa que tem tanta, né? Que tem tanta importância na humanidade como intelectual, mostra claramente, né? Que estamos diante de tempos sombrios, tá? E isso me dá um certo medo e acho que é importante falar disso. Inclusive, Marco Sabino vem agora, daqui a pouco, né, agraciar-nos com o seu conhecimento sobre liberdades individuais, que eu acho que é um tema que me assusta quando eu vejo esse tipo de
tema incluído num programa de governo, né? Sem dúvida. Muito bem, aliás, muito bem amarrado aí a sua ideia aí. E qual é a frase do dia, Emerson? A nossa frase é uma frase que está no Valor Econômico do dia 7 de agosto. Aliás, inclusive hoje no Valor Econômico, estou me lembrando aqui, teve um especialista em educação americano que estava no Brasil, a manchete está lá no Valor Econômico, onde ele cita que Paulo Freire, ele falou assim, Paulo Freire já dizia isso há 50 anos atrás no livro Pedagogia do Oprimido. O americano, que é especialista em educação e avaliação de desempenho, né, estava no Brasil hoje dando a palestra e escreveu no Valor, elogiando o Paulo Freire, dizendo que há 50 anos ele já dizia sobre isso, né? E hoje no valor do dia 7 de agosto, semana passada, o professor Luiz Gonzaga Beluso, ele estava escrevendo um texto, né? E ele terminava o texto dizendo o seguinte: o pequeno fascismo desliza sorrateiro para a alma de cada indivíduo, sem ser percebido, ainda que continue a simular a defesa dos sacrossantos princípios da família, dos costumes e da religião. É forte, hein? Mas é isso mesmo, tá certo. E as pessoas precisam ficar atentas e a gente tá aqui justamente também para contribuir com esse momento, né? Exatamente. De trazer essa visão crítica das campanhas aí. E que, aliás, momento, o inédito viável, que inédito viável é uma citação de Paulo Freire. Sem dúvida, muito bem, exatamente. Você já contou essa história aqui algumas vezes, né? Correto. E agora, com o texto de hoje, sem dúvida, traz também essa lembrança. Portanto, eu deixo aí aberto a quem escreveu essas groselhas aqui, né, no programa de governo do Messias. Se quiser discutir Paulo Freire, estamos aqui à disposição. É isso aí. Bom, e deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O nosso site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista e por aí afora. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui na quinta-feira, então, semana que vem, né, com mais um momento O Inédito Viável. Até quinta, Renato, e daqui a pouco o Marcos Sabino com vocês. E rendeu aqui muita gente participando aqui, viu? Falando. Eu falei que eu ia dar uma pimentada nessa quinta-feira. Isso aí mesmo. Olha só, o Maurício Sabino, que não é parente do Marcos Sabino, né? Sabino, será não? O Maurício Sabino é chefe, trabalha com gastronomia